Filho de pais famosos, Hans Eyck foi um dos psicólogos mais polêmicos e prolíficos do século XX. No momento da sua morte, em 1997, ele era o pesquisador mais citado na psicologia. Eyck deixou uma contribuição significativa neste campo, publicando cerca de 80 livros e escrevendo centenas de artigos. Ele também foi editor e fundador da influente revista Personality and Individual Difference. Nascido na Alemanha em 1916, se viu obrigado a fugir devido à oposição ao Partido Nazista, chegando primeiro à França e depois ao Reino Unido, onde concluiu seu doutorado em psicologia na Universidade de Londres, em 1940. Durante a Segunda Guerra Mundial, Hans Eyck trabalhou na emergência do Hospital Mill Hill como psiquiatra. Entre 1945 e 1950, ele foi psicólogo no Hospital Maudsley. Seu trabalho nesse hospital foi muito importante para sua teoria, pois lá ele realizava a avaliação inicial de cada paciente antes que seu distúrbio fosse diagnosticado por um psiquiatra. Nesse local de trabalho, ele coletou uma bateria de questões comportamentais que aplicou a 700 soldados que estavam sendo tratados no mesmo hospital por seus distúrbios neuróticos. Depois de passar os questionários, ele percebeu que parecia haver uma conexão entre as respostas dos soldados, sugerindo que havia traços de personalidade que estavam sendo revelados. Posteriormente a esse trabalho no hospital, ele se tornou diretor do Departamento de Psicologia no Instituto de Psiquiatria da Universidade de Londres, cargo que ocupou até 1983. Hans Eyck desenvolveu uma teoria da personalidade muito influente, já que, dentre outras qualidades, conta com a de se concentrar em torno de pontos muito concretos e fáceis de relacionar com os acontecimentos cotidianos. Sua teoria da personalidade tem como base fatores biológicos, argumentando que os indivíduos herdam um certo tipo de sistema nervoso, que afeta sua capacidade de aprender e de se adaptar ao meio ambiente. Não obstante, o trabalho de Eyck recebeu críticas por sugerir que fatores biológicos ou genéticos influenciam a personalidade e a possibilidade que o indivíduo se envolva com comportamentos criminosos. Utilizando a análise fatorial para desenvolver sua teoria, Hans Eyck identificou 3 dimensões da personalidade: extroversão, neuroticismo e psicoticismo. Cada uma das dimensões da teoria de Eyck é uma dimensão bipolar, o que significa que cada uma tem o seu oposto: extroversão versus introversão, neuroticismo versus estabilidade emocional, psicoticismo versus autocontrole. Eyck acreditava que fatores biológicos, incluindo a atividade cortical e os níveis hormonais, juntamente com os fatores ambientais, como o comportamento aprendido através do condicionamento, influenciam como uma pessoa se classifica nestas dimensões da personalidade. Cabe esclarecer que Eyck deu um significado particular ao termo psicoticismo. Ao utilizá-lo em seu modelo, ele se refere a determinados comportamentos antissociais, e não a uma doença mental. Antes de se desenvolver o modelo PEN, Eyck procurou mensurar a personalidade em 2 dimensões: extroversão e introversão, e neuroticismo e estabilidade emocional. A estrutura da personalidade, de acordo com Hans Eyck, propõe 4 níveis. No primeiro nível, encontram-se respostas que podem ser observadas uma vez e que podem ou não ser características da pessoa, por exemplo, experiências da vida cotidiana dela. No segundo nível, são as respostas habituais, que frequentemente ocorrem em contextos semelhantes. Por exemplo, se um teste ele for respondido uma segunda vez, então as respostas que serão fornecidas serão semelhantes à do primeiro teste. No terceiro nível, são os atos usuais ordenados por traços, que daí impulsividade, sociabilidade, vivacidade, etc. No quarto e último nível, é o mais extenso no sentido de generalidade, e existem os superfatores que eu mencionei anteriormente, que são neuroticismo, extroversão e psicoticismo. Bom, vamos às críticas da teoria de Eyck. Para avaliar uma teoria, para ver se ela é útil ou não, se usa geralmente 5 fatores. Esses são: se essa teoria ela gera pesquisa, se organiza o conhecimento, se é parcimônia, se seus conceitos são refutáveis, se ela é internamente coerente e se ela tem o poder de guiar as ações dos praticantes. Então, vamos começar. Primeiro ponto, se ela gera pesquisa. Bom, a teoria de Eyck, ela não é apenas só uma teoria de classificação, ela é muito mais abrangente. E todos os seus componentes, tanto os biológicos como os sociais, eles são baseados em pesquisa científica, são baseados na confiabilidade da ciência, do método científico. Então, por esse motivo, ela sim gera pesquisa e é baseada na pesquisa. Bom, o segundo ponto, se ela organiza o conhecimento. Nesse ponto também a teoria se encaixa.
porque ela é uma das únicas que leva a biologia a sério, de verdade. Então, por exemplo, algumas questões que eram meio contraditórias antes, porque bebês, eles nasciam e cada um tem um comportamento, o tal do temperamento, o famoso temperamento de bebês. Por quê? A Eysenck foi capaz de explicar isso pela genética, que é basicamente 50% dos motivos, e 50% é do ambiente. Terceiro ponto, se ela é parcimônia, é o tal do menos é melhor. Bom, essa teoria do Eysenck é baseada na análise fatorial, assim como a teoria do Big Five, que normalmente as duas são comparadas. Então, a teoria de Eysenck é mais parcimoniosa do que a do Big Five, por ela ser mais enxuta. E agora, vamos para as críticas não tão boas, porque nem tudo é um mar de rosas, né? Então, quarto ponto. Se seus conceitos são refutáveis. Nessa questão, mais ou menos. Porque muitos dos conceitos de Eysenck, eles foram testados e comprovados. Mas tem algumas predições que ele fez que não foram confirmadas, que tiveram resultados contraditórios e inconclusivos, sabe? Por exemplo, a velocidade de processamento cognitivo. Agora, o quinto ponto, que se é uma teoria internamente coerente. Nesse ponto também, mais ou menos. Um modelo sozinho é coerente, mas se você compara com o Big Five, que eu disse mais cedo, aí o modelo de Eysenck parece menos coerente, mais incoerente. Mas porque o Big Five também é baseado em matemática como é a palavra? Em análise fatorial. E aí se dizia que ele era melhor que o Big Five, menos o Big Five sendo bastante influenciado pelas teorias de Eysenck. E agora o último fator, se tem o poder de guiar as ações dos praticantes. Nesse ponto, não. Completamente não. Até que as teorias de Eysenck, elas explicam o comportamento na teoria, mas é muito difícil usado na prática, para mudar, ser praticada por professores, pais, terapeutas em geral. Então, é um pouco difícil. Nesse sentido, ela não é muito guia. E essas foram as críticas da teoria de Eysenck. E assim finalizamos a introdução à teoria dos fatores de base biológica de Eysenck.